bom dia ou boa tarde a todos em Maputo, no Brasil, em Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné, Timor-Leste, onde for no espaço de língua portuguesa. Bem-vindos a esta Pecha Coxa 2. Podem seguir-nos, como já viram, com certeza nas outras sessões, nos canais habituais. Vou passar aqui o slide. Então, esta sessão está a ser gravada, os microfones dos participantes estão desligados. Quem quiser participar durante as apresentações pode ir colocando as suas impressões no chat, que podem ir sendo respondidas e no final poderão ser respondidas com o orador. Também no final teríamos tempo para um breve debate e para colocarem questões, levanta-se a mão no botãozinho. E ainda dizer que os slides e as gravações serão disponibilizadas no website do Confoa e também há a partilha de informação nas redes sociais. Podem usar o hashtag cardinal Confoa, deve ser 2022, apesar de estar aqui 2021. Pronto, esta sessão de Pechas Coxas decorre em paralelo com uma outra sessão e os participantes e os autores deverão seguir os links e verificar os vossos e-mails. Então, sem mais delongas e não deixando de dizer, se calhar começar por me apresentar depois deste housekeeping, dizer que o meu nome é Ana Portugal Melo, sou diretora executiva da infraestrutura de dados biológicos em Portugal e também adjunta do chefe do nó português do Elixir, que é uma infraestrutura europeia de dados biológicos, e é com muito gosto que aqui estou. Então, sem mais delongas, convido o autor da apresentação Divulgação Científica sobre Covid-19 no aplicativo Fiolibras e a sua integração com o ARCA, Repositório Institucional da Fiocruz, cujos autores são Claudete Queiroz, Luciana Araújo, Alina Alves, Andreia do Nascimento, Valéria da Costa, Marina da Silva, Catarina Pereira, Tatiana Militão e Juliana Reis. O autor convida a partilhar a sua tela e a fazer a sua apresentação. Dizer que a apresentação deverá demorar 7 minutos, peço desculpa, e que impecavelmente, quando faltarem 3 minutos para o fim, eu farei uma chamada de atenção e ao fim de 7 minutos acabamos. Depois, no fim, teremos todos tempo de conversar aqui ainda um bocadinho. Então, quem é que é o apresentador desta comunicação? Olá, sou eu, Aline. Olá, Aline, bem-vinda. Obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela, deixa eu ver se tem intenção. Share screen. Perfeito. Estou compartilhando? Tá? Só pôr no modo de apresentação, para ficar maior, se conseguir. E aí eu vou pedir ajuda. É esse retângulo que tem aqui, onde está, não, ao meio, tem um cursor com quatro setas. Ao meio, mais para a direita. Direita. Aqui. Esse. Sim. Modo leitura. Era, ou ajustar a página inteira, tinha aí também, mas pronto. Tá ótimo. Então vamos começar. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou a Aline da Silva Alves, sou uma mulher não branca, de cabelos pretos até a altura um pouco abaixo dos ombros. Eu uso um fone de ouvido grande, daqueles headset branco, com um microfone na boca. Atrás de mim tem o Eric, meu colega de trabalho, uma blusa roxa, um computador e uma janela com grades. Eu sou analista de sistemas, trabalho na Fundação Oswaldo Cruz e estou representando meus colegas de trabalho que atuaram no desenvolvimento do aplicativo Fiolibras, e a gente vai falar um pouco nessa apresentação como foi a divulgação científica sobre Covid-19 no âmbito do aplicativo Fiolibras e como a gente vem conseguindo incorporar as informações sobre Covid-19 presente no repositório institucional da Fiocruz para disseminar informação para pessoas surdas
que possuem a Libras, a língua brasileira de sinais, como primeira língua, tá? O Fiolibras, ele foi financiado por um edital de fomento da Fiocruz, o Inova, Covid e Respostas Rápidas, e é o Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde, que é o ICIT da Fiocruz, que liderou o desenvolvimento do projeto. Então, falando um pouco do Fiolibras, ele foi pensado para ser um aplicativo para ser instalado em celulares e tablets voltados para pessoas surdas que utilizam a língua brasileira de sinais como primeira língua, tendo em vista que existe uma carência de informação de qualidade sobre saúde disponível na primeira língua das pessoas surdas, que é a Libras, a língua brasileira de sinais. Então, a partir dessa percepção de lacuna de informação no momento da pandemia, do Covid-19, para essas pessoas, a gente focou no desenvolvimento desse projeto para desenvolver o aplicativo. E aqui é a logo do aplicativo, que representa esse sinal, é o sinal da Fiocruz, e esse sinal é o sinal de Libras. Então, uma junção de Fiolibras. Esse sinal ele foi criado em conjunto, foi criado por um designer surdo que atua na instituição, surdo de nascença. Ele criou algumas opções de logo. Essa logo foi escolhida pela comunidade surda para melhor representar a intenção do Fiolibras, tá? E o Fiolibras foi um aplicativo, né, desenvolvido para disseminar informações confiáveis sobre a pandemia, que no início as pessoas surdas, por verem as pessoas de máscara, alguns deles achavam que só quem falava é que passava a Covid e que pegava a Covid, por isso tampava a boca. Para a gente ter noção de quanto é difícil o acesso à informação por esse perfil de usuários. Então, dentro desse contexto, dentro da disseminação de informação confiável e qualidade para pessoas surdas, e também se apropriar das informações de pesquisa desenvolvidas pela instituição e disseminar para versão em Libras. O Fiolibras ele teve diferentes etapas, todas as etapas contaram com a participação de pessoas surdas, desde o questionário diagnóstico, onde mais de 120 pessoas surdas responderam, do país inteiro, apresentando as suas dificuldades de comunicação, os meios de comunicação, quais tipos de comunicação sobre saúde elas tinham mais dificuldade de acessar, até a definição do nome do aplicativo, a criação do protótipo, os testes, enfim, a participação de pessoas surdas durante todo o desenvolvimento do projeto. Aqui faltam 3 minutos. Tá ótimo, obrigada. Aqui a gente tem uma interface do Fiolibras, de exemplo. Ele já pode ser baixado em várias plataformas, tanto nas plataformas do Google e também da Apple. Aqui mais exemplos. E um pouco a missão do ARCA, que é reunir, hospedar, preservar, disponibilizar e dar visibilidade à produção intelectual da Fiocruz. Nesse sentido, nós pegamos temas pré-definidos como medicamentos e vacinas, que foram traduzidos para a língua de sinais, para poder a comunidade surda se apropriar dessa informação. Aqui está um fluxograma de como foi a atuação dessa tradução, desse trabalho coletivo que envolveu jornalistas, bibliotecários, tradutores e intérpretes, linguistas, até disponibilizar esse conteúdo de forma acessível para pessoas surdas, porque você tem que ter um português numa linguagem mais simplificada, existem sinais que foram criados para esse contexto, então, diferentes sinais que não existiam em Libras, que foram criados, e também a questão do glossário, que também está disponível no aplicativo, porque quando você tem uma palavra que a pessoa surda não conhece, ela acessa o glossário, que está no aplicativo, que tem a explicação do significado daquela palavra, daquele sinal, né? Que em Libras não é uma palavra, é um sinal. Aqui tem o Fiolibras na Apple Store e no Google Play. E aqui a gente tem as referências também do aplicativo. Vou aproveitar meus últimos 1 minuto para dizer que foi uma experiência muito rica a gente poder incluir as pessoas com deficiência, ouvi-las e realmente perceber o quanto é difícil informações básicas
e como a facilidade também de se apropriar de fake news, com notícias que são mais curtas, mais objetivas, de modo geral, e a importância do trabalho da tradução e da interpretação e da criação de novos sinais, que também estão no aplicativo e que podem ser utilizados por toda a comunidade. É isso, e obrigada. Muito obrigada, Aline, também por se ter mantido dentro do tempo, mas também por este trabalho tão interessante e tão desafiante. Depois espero que tenhamos várias questões para colocar. Eu já tomei aqui nota de algumas. Então, vou aqui voltar à minha tela para convidar a Tatiana da Silva a falar sobre participação de instituições de ciência e tecnologia brasileiras num projeto de incubação de repositórios de dados. Tatiana, está por aí? Estou aqui, tudo bem? Tudo Compartilhar bem? minha tela. Uhum. Então, pode partilhar a sua tela, por favor? Tem esse botãozinho verde. Aí, é isso mesmo. Então, eu também lhe darei um sinal quando faltarem 3 minutos, está bem? Uhum. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou a Tatiane Silva, pesquisadora do IBICT, e estou aqui para apresentar um trabalho intitulado Participação de Instituições de Ciência e Tecnologia e CTs brasileiras no projeto de incubação de repositório de dados, que foi elaborado em parceria e colaboração com a também pesquisadora Alcidina Magalhães. Bom, estruturamos a apresentação em 4 tópicos, sendo o contexto, sobre o questionário aplicado, resultados do questionário, reflexões finais. Em 2021, as instituições RNP, IBICT e CNPq publicaram a chamada aberta, convidando instituições brasileiras que queriam ter o seu repositório de dados criados. Tivemos 13 propostas nesse edital e 4 instituições foram selecionadas, sendo elas a CBPF, a UFC, a UFG e a UFRA. Então, esse trabalho tem o objetivo de apresentar como está sendo o processo de implementação dos repositórios nas 4 instituições. Para isso, a gente aplicou um questionário eletrônico utilizando o Google Forms, com questões abertas e fechadas, e que foram respondidas por profissionais que estão atuando no desenvolvimento dos repositórios das suas respectivas instituições. Na época que foi respondido, esse questionário foi no tempo do dia 25 de fevereiro a 14 de março, e a gente obteve resposta das 4 instituições. Bom, para situar um pouco, a gente perguntou no questionário se as instituições fizeram uma divulgação interna na participação do projeto. 3 instituições responderam que sim, e uma instituição respondeu que não. E dentre os meios utilizados, a gente pode citar o e-mail, o portal da biblioteca e o portal da universidade. Todas as instituições já possuíam seu repositório de publicações, e aí a gente selecionou 2 perguntas relacionadas ao repositório de dados. Se existe a intenção no futuro de integrar o repositório institucional ao repositório de dados, no momento que foi respondido, as instituições responderam que não, e se existe a intenção no futuro do repositório de dados se tornar plataforma de dados mandatórios para revistas publicadas na instituição, e as instituições também responderam que não havia essa pretensão. Na equipe gestão que está trabalhando no projeto, a gente encontra a formação acadêmica de biblioteconomia e tecnologia da informação em todas as instituições participantes, e uma instituição possui a formação de profissionais de arquivologia e odontologia. A gente também perguntou se a instituição tinha uma política de acesso aberto. Uma instituição respondeu que sim, e 3 instituições responderam que não. E dentro do projeto, a gente tinha reuniões semanais e profissionais que ajudaram na elaboração de política para o repositório de dados. Então, 3 instituições, na época, estavam no planejamento dessa política, e uma instituição já estava num estágio de desenvolvimento. E, em relação a isso, a gente também perguntou se nos editais de financiamento promovidos pela instituição existe uma prática mandatória relacionada ao depósito de dados de pesquisa, e uma instituição respondeu que sim, e as outras responderam que não. E também a gente queria saber o objetivo, além da criação do repositório de dados, o que as instituições pretendiam alcançar.
Então, a gente elencou 4 objetivos, que seria atuar em conjunto nacional, regional e internacional sobre ciência aberta, capacitar recursos humanos nas práticas de gestão de ciência aberta, envolver a comunidade de pesquisadores em favor da ciência aberta e promover a capacitação profissional sobre ciência aberta. Além disso, foi perguntado também se eles pretendiam disponibilizar outros serviços com a criação do repositório. Então, algumas instituições já estavam pensando na capacitação profissional para quem iria trabalhar também com o repositório de dados, a elaboração e divulgação de materiais informativos e treinamentos para a utilização da plataforma. Teve uma questão aberta perguntando a experiência das instituições. Faltam 3 minutos, está bem? Ah, tá bom. Obrigada. Teve uma questão aberta perguntando sobre como estava sendo a experiência das instituições no projeto. Então, elas relataram que as discussões tornam o projeto mais colaborativo, permitem os avanços e construções objetivas, aplicáveis à fase vigente do projeto, e as trocas de experiência que são bem ricas. Então, quando uma instituição tinha alguma dificuldade, a outra também relatava. Então, essa troca foi bem rica no processo. Das reflexões finais, algumas instituições tiveram resistência de pesquisadores no compartilhamento de dados, falta de investimento e falta de compreensão sobre aspectos relacionados à ciência aberta. Então, a gente percebe que é preciso extrapolar os limites, né, convencionais e promover uma cultura realmente da ciência aberta, apoiando e orientando os pesquisadores na gestão de dados. E essa ação das 3 instituições, RNP, CNPq e BICT, são fundamentais para o avanço e fomento da ciência aberta. Eu concluo agradecendo a oportunidade de apresentar nesse evento e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, questionamento e consideração. Obrigada. Bem, muito obrigada, Tatiana. Foi muito interessante a sua apresentação e peço a todos os participantes que tomem nota das questões ou vão deixando no chat para no fim, então, depois termos a nossa discussão mais alargada. Se puder parar de compartilhar a sua tela para eu partilhar a minha, por favor. Muito obrigada. Então, nós passamos agora à apresentação Plano de Gestão de Dados no apoio à gestão de dados científicos FAIR. E esta apresentação é da autoria de Fabiano da Silva, Elizabeth Monteiro, Marcelo Rodrigues, Miguel Arellano, Alexandre de Oliveira. Não sei quem é que vai apresentar. Sou eu, Elizabeth. Elizabeth, muito gosto. Bem-vinda. E obrigada, eu vou partilhar para poder partilhar a sua tela. E tal como anteriormente, avisá-la a 3 minutos e depois aos 7 para terminar. Tá ótimo, Ana, obrigada. Vou compartilhar aqui só um minutinho. Já conseguem ver? Perfeito. Deixa eu só arrumar aqui. Isso. Certo? Olá, pessoal, bom dia e boa tarde. Então, esse trabalho aqui, nós estamos apresentando, é sobre o plano de gestão de dados, que é um trabalho desenvolvido e apoiado pelo IBICT, de uma equipe formada por mim ali da Universidade Estadual Paulista, pelo professor Fabiano, da Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo, da UFMG, Miguel e o Alexandre ali do IBICT. Então, o nosso intuito aqui é mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido com a elaboração de uma ferramenta que vai auxiliar os pesquisadores brasileiros ali na elaboração do plano de gestão de dados, mas pensando principalmente na estruturação e no ciclo de vida dos dados, pensando na gestão dos dados desses pesquisadores. Então, um plano de gestão ali como um apoio mesmo, trabalhando com os pesquisadores, principalmente porque quando nós pensamos num plano de gestão de dados, pensando ali na sua estrutura, pensando nas suas orientações, no direcionamento que ele vai dando, ele vai propiciando para os pesquisadores um entendimento do contexto da gestão dos dados, um entendimento ali do ciclo de vida dos dados, para ele conseguir já entrar nesse mundo da gestão, pensando e estruturando seus dados para que eles possam ser compartilhados. E ali pensando principalmente na nossa realidade, que vem sendo
apresentada para os nossos pesquisadores ali desde 2017, quando nós pensamos no nosso contexto FAPESP, depois as outras agências de fomento já falando da necessidade da gestão dos dados, da necessidade da elaboração do plano de gestão de dados, da necessidade desse compartilhamento dos dados. Então, os pesquisadores, eles precisam ali atuar com essa gestão e, claro, eles precisam de orientações que vão direcionando ele para as melhores práticas dessa gestão dos dados. Então, o plano de gestão de dados FAIR do IBICT, ele vai e traz um modelo destinado para qualquer tipo de conjunto de dados, para qualquer tipo de disciplina, projeto de pesquisa e repositórios. Então, ele tem um âmbito geral, baseando-se ali numa síntese dos principais requisitos das agências de fomento, pensando nas diretrizes institucionais e pensando também nas melhores práticas para a gestão dos dados. Então, aqui o nosso objetivo é apresentar esse trabalho, apresentar esse plano de gestão de dados FAIR do IBICT como um documento formal para descrever ali o processo da gestão dos dados produzido durante o processo da pesquisa e traz também o workflow do seu funcionamento. Então, a nossa metodologia para apresentação e desenvolvimento do trabalho é uma pesquisa de natureza qualitativa e descritiva, descrevendo ali a implementação do plano. E, claro, para o desenvolvimento também, desde o trabalho e do desenvolvimento dessa ferramenta, desse plano, nós fizemos um levantamento técnico das principais características técnicas e das principais características das ferramentas de plano de gestão de dados, das propostas que estão sendo feitas dessas ferramentas para elas serem acionáveis por máquina e também atendendo os princípios FAIR, para já direcionando também os pesquisadores nessa temática, trazendo entendimento dentro dessa temática. Então, a implementação da ferramenta ela está sendo feita e nós estamos fazendo os testes ali para atender os ajustes necessários. E ali nos nossos resultados, nós temos desde uma ferramenta que traz essas orientações com as suas perguntas abertas e fechadas para poder atender também as características acionável por máquina, para atender as características dos princípios FAIR, trazendo também orientações ali das 5 estrelas para dados abertos de Tim Berners-Lee. Nós trazemos ali os exemplos de preenchimento para as perguntas abertas, para não deixar o pesquisador perdido na hora que ele se depara com uma pergunta ali dissertativa, então tem a orientação e os exemplos. Claro que também a ideia é ter a obtenção de identificador persistente e uma personalização da ferramenta, trazendo uma personalização principalmente com o logo da instituição da qual aquele pesquisador ele faz parte. Então, ali nós pensando... 2 minutos e 40. Pensando, assim, obrigada, pensando na estruturação dos planos que nós temos já disponíveis, trazendo as etapas e as funcionalidades ali do plano, nós temos essa interface geral aqui, pensando numa estrutura, então, como eu falei da personalização, então, quando nós entramos ali, nós já identificamos a instituição da qual aquele pesquisador ele faz parte, trazendo ali que está previsto para que ele esteja disponível e que ele atenda ali as necessidades de um repositório que também atenda as características FAIR, que vai atribuir os identificadores persistentes para cada um daqueles planos de gestão dos dados e para os objetos, enfim, digitais dentro daquele repositório, para que esse repositório também ele disponibilize ali os dados, metadados associados com a pesquisa ou com o projeto que faz parte daquele plano de gestão de dados, claro, dependendo das características ali dos dados e da necessidade do pesquisador. Vai ter um acesso restrito, então vai depender muito de como está, fazer essa ligação e essa interoperabilidade entre dados e metadados e outros documentos relacionados ali naquela pesquisa e usar esses hiperlinks persistentes. E os planos eles ficarão armazenados no repositório Dataverse do IBICT, e ali sempre pensando na descrição do próprio plano, na descrição dos dados que estão alinhados ali com aquele plano, pensando também, por exemplo, quando um pesquisador ele vai atender uma chamada de uma agência de fomento, ele já traz ali as principais informações na hora que ele parte para o preenchimento do plano, leva essas principais informações para o plano, já pensando nessas características acionáveis por máquina, até para diminuir aquele trabalho do pesquisador de ter que ficar descrevendo em várias plataformas. Ali, como considerações finais, nós temos ali, dentro do plano de gestão de dados FAIR, proposto
como um objetivo de apresentar, tanto no nível conceitual e prático, esse processo da gestão dos dados, apoiando essa gestão dos dados, tendo ali em vista o estado da infraestrutura disponível e as possibilidades de utilização dos recursos dos pesquisadores, ali pensando nas diferentes áreas do conhecimento. E aí, claro, vai recomendar ali o uso apropriado dessas ferramentas, os repositórios, as estratégias e pensando no modelo de preservação também. Obrigada. Muito obrigada, foi fantástico, manteve-se exatamente dentro do tempo. Obrigada, Ana. Também muito interessante. Se for possível, pedir-lhe que parasse de partilhar a sua tela para voltarmos à minha e à lista das apresentações. As perguntas para a Elizabeth, por favor, deixem no chat ou tomem nota para discutirmos mais daqui a bocado. Eu acho que Ana, desculpa, já parou de ver minha tela? Já sim, senhora, obrigada. Obrigada. Então, o próximo trabalho também está relacionado com os princípios FAIR, neste caso, princípios FAIR aliados ao acesso e reuso dos dados, uma análise de conjuntos de dados sobre Covid-19 presentes no repositório PubChem, e os autores são Tainá Regli, Viviane Veiga, Aline da Silva Alves. Quem é que vai fazer esta apresentação? Oi, sou eu, Tainá. Olá, Tainá, prazer, bem-vinda. Força. Obrigada. Então, quando faltarem 3 minutos, eu dou o primeiro aviso, está bem? Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, tá? Porque é a minha culpa. Ah. Já consegues. Tá. Já estou compartilhando. Você pode me avisar quando estiver aparecendo? Já está. Agora põe só, por favor, para aparecer em modo grande. É aí ao meio. É isso, está bom. Ok. Perfeito. Beleza. Olá, pessoal, me chamo Tainá, eu sou doutoranda no PPGC e IBICT UFRJ e também sou pesquisadora no IBICT na coordenação de tecnologia de informação. E eu estou aqui para apresentar o trabalho que é de autoria minha, da professora Aline Alves e Viviane Veiga, que é oriundo de um resultado, de um trabalho final apresentado na disciplina de Ciência Aberta no programa de pós-graduação da Fiocruz. E aí o nome dele é Princípios FAIR aliados ao acesso e reuso de dados, análise de conjuntos de dados sobre Covid-19 presentes no repositório PubChem. Aqui eu tenho uma mini contextualização que fala sobre o movimento da ciência aberta e de como esse movimento ele ajuda com que os dados, que todo esse contexto de Covid, de pandemia, que a gente pôde ter um grande boom de compartilhamento de dados, que as pessoas puderam acessar e reusar pesquisas que antes a gente teria uma grande dificuldade de acessar. Então, a gente começou a desenvolver pesquisas em cima de outras pesquisas que estavam abrindo esses dados e, assim, chegar em vacinas mais rápido e ter resultados sobre como o vírus se propagava, como ele funcionava. E aí, aqui eu trago que os repositórios são um excelente ambiente para propiciar esses benefícios da ciência aberta. Eles dão mais visibilidade, compartilhamento e curadoria desses dados, porque também não basta a gente colocar eles acessíveis. A gente tem que colocar eles em padrões específicos, a gente tem que pensar na interoperabilidade desses dados. E aí eu peguei como exemplo, que foi o objeto do trabalho final, o PubChem, que é um repositório disciplinar da química, que ele é bem específico do campo, tanto que a gente consegue fazer pesquisas a partir do desenho de moléculas, a gente consegue pesquisar fórmulas químicas, então ele é bem diferenciado, e aí eu quis entender se ele cumpre o objetivo de atender os princípios FAIR, como falado anteriormente, que tem a questão da encontrabilidade, do acesso, interoperabilidade e reuso, porque uma vez que o repositório faz uso desses princípios, ele impulsiona também o uso de descobertas científicas, ajuda na automatização de máquinas, dados, metadados, ele facilita tanto a vida do pesquisador quanto a vida das pessoas que trabalham na manutenção do repositório. E aqui o objetivo é avaliar e verificar o nível de aderência de conjuntos de dados sobre o medicamento cloroquina oferecidos no PubChem aos princípios FAIR. Então, a gente quis analisar os dados sobre esse medicamento dentro do repositório. E como é que o repositório ele se divide? Ele consegue
classificar os dados em composto, substância, proteína, bioensaios e patentes. Então, para cada tipo desse grupo, cada dado vai ter uma característica diferente. Então, por isso que a gente decidiu pegar esse medicamento da cloroquina para a gente ver o que estava sendo depositado em cada um desses grupos, para entender melhor como que cada um funciona, se comporta e quais são os padrões que existem entre eles. Aí a gente usou a ferramenta FAIRDATA-BR, que é uma ferramenta desenvolvida por uma universidade aqui no Brasil, que ajuda a gente a identificar o nível FAIR que um determinado conjunto de dados teria dentro de um repositório. E aí que, como primeiro resultado, a gente teve o princípio encontrável com nota 7.6. E aí, por que a gente encontrou essa nota? Porque, apesar dele fazer uso de identificadores persistentes, os recursos eles não podem ser encontrados através de um mecanismo de busca na web. Então, não é tão simples assim a gente encontrar os dados, a não ser que a gente utilize o repositório. A gente não consegue achar os dados apenas acessando o Google, por exemplo. Os metadados são estruturados, então isso ajudou bastante a nota encontrável. E o conjunto de dados está publicado em repositório específico de domínio. Então, isso também agrega bastante para a encontrabilidade desses conjuntos. Acessível teve como nota 8.33, e aí a gente pode dever essa nota ao fato de os dados serem acessíveis ao público, inclusive através do identificador fornecido, podendo serem baixados sem necessidade de cadastro, então é muito fácil você ter acesso e fazer o download desses dados. Ele utiliza o protocolo HTTP, não há necessidade de intermediação de protocolos ou ferramentas especializadas como o API de Web Service padrão, e o único ponto limitativo desse princípio acessível está no fato que ele não tem um metadado acessível padrão de domínio. Então, isso acaba atrapalhando um pouco a interoperabilidade com outros repositórios. Olha, só dizer que faltam 1 minuto e 50. Ok. Aqui a gente tem a interoperabilidade, então a gente que teve como nota 7.75, a gente tem questões referentes ao uso de XML e JSON, que ajudam também na interoperabilidade. O uso de instrumentos de controle terminológico, como ontologias e RDF, que é muito bem desenvolvido dentro desse repositório químico, principalmente. Então, ajuda bastante na interoperabilidade dos dados ali. Os conjuntos de dados estão vinculados a outros dados a partir de identificadores. Por último, a gente tem um princípio reusável. O PUBISH ele não exemplifica de maneira clara se os dados são licenciados, porém, os usuários eles podem dar a licença que lhes for melhor. Então, eles são licenciados geralmente de maneira aberta, qualquer um pode utilizar, dando os devidos créditos. E os conjuntos de dados têm proveniência detalhada e geralmente usam um histórico de versões para que a gente possa identificar. E como considerações finais, a gente tem que o repositório PUBISH alcançou uma nota média de 7.97, uma nota razoavelmente muito boa para os princípios FAIR. A acessibilidade teve melhor desempenho, enquanto da encontrabilidade o pior. Os conjuntos de dados estão majoritariamente alinhados aos princípios FAIR e as modificações que a gente acaba sugerindo estão relacionadas ao licenciamento, a ter uma melhor padronização, a formalização dos esquemas de metadados e dos arranjos. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, foi ótima a sua apresentação, Tainá, muitos parabéns e também obrigada por se manter dentro do tempo. Então, eu passava já à próxima apresentação, em que continuamos com repositórios de dados de pesquisa, desta vez Critérios Core Trust Seal, e esta apresentação é da autoria da Lívia Araújo, da Heloísa Príncipe e da Maria Alencar. Penso que é a Lívia que vai fazer a apresentação? Correto. Muito bem, então, força. Tal como anteriormente, pelos 3 minutos eu darei informação. Ok. Perdão. Bom dia e boa tarde a todos. O meu nome é Lívia Araújo e eu vou apresentar o trabalho Repositórios de Dados de Pesquisa, uma avaliação de acordo com os critérios Core Trust Seal.
Esse trabalho ele foi escrito junto com a professora Heloísa Príncipe, do PPGCI BICT-UFRJ, e a professora Maria Simone de Menezes Alencar, do PPG-INFBio Unirio. Para contextualizar o nosso trabalho, eu trago, então, a ciência aberta e as novas ações desenvolvidas através das práticas abertas, transparentes, colaborativas e inclusivas na produção científica, dentre as quais se destacam o compartilhamento e o reuso de dados. O compartilhamento de dados, ele tem os repositórios de dados como atores principais e tem ganhado espaço nessa questão os data journals e os data papers, como produção científica credificada de divulgação dos dados de pesquisa. Nessa perspectiva, o estudo de Jun Kim, de 2020, apontou que, embora os repositórios de dados e as revistas de dados coexistem e necessitem um do outro para fomentar a divulgação dos dados de pesquisa, raramente os data papers e os data journals solicitam ou fornecem aos autores informações sobre os repositórios nos quais os dados são compartilhados, levantando a possibilidade de que isso possa comprometer a preservação dos dados compartilhados, uma vez que não se compreende quão creditável aquele repositório é ou como como é feita a sua infraestrutura. Assim, em meio à preocupação das organizações científicas e das instituições de fomento com a preservação dos dados, o World Data System of International Science Council, WDS, e a Research Data Alliance vieram gerando mecanismos para certificar a qualidade dos repositórios de dados e firmar o compromisso de preservação a longo prazo dos dados abertos compartilhados. Nesse cenário, foi criado o Core Trust Seal, em 2017, como um certificado geral para comprovar a segurança e a confiabilidade de repositórios digitais, tanto de dados quanto institucionais temáticos. Assim, o objetivo da nossa pesquisa é investigar a dimensão da compatibilidade dos critérios definidos pela atualização 2020-2022 do Core Trust Seal e as políticas dos repositórios de dados brasileiros indexados no R3Data. Essa fonte foi selecionada porque ela é o diretório principal atual dos repositórios de dados internacionais. Os repositórios foram selecionados em março do ano corrente, 2022. Os dados foram organizados no Google Sheets, foram organizadas duas planilhas. A primeira de categorização dos repositórios de dados, com todas as informações gerais sobre os repositórios, e a segunda, a síntese comparativa de acordo com os critérios do Core Trust Seal e o seu nível de conformidade com esses critérios. A avaliação foi feita, então, de acordo com os 16 critérios do Core Trust Seal, contemplando a missão e o escopo, o tipo de licenciamento, a continuidade dos dados, a ética e a confiabilidade, a infraestrutura dos repositórios, a orientação aos especialistas, a integridade e a confidencialidade dos dados, as avaliações e feedbacks de usuários, os procedimentos documentados e armazenados de dados, o plano de preservação de cada repositório, a qualidade dos dados compartilhados, o fluxo de trabalho, a descoberta e identificação dos dados, o reuso de dados, a infraestrutura técnica e a segurança. Os níveis de conformidade foram organizados numa escala de 0 a 4, em que 0 seria o repositório cujo critério do Core Trust Seal não fosse citado ou descrito na documentação, e 4, o repositório especificaria e aplicaria o critério na descrição e documentação fornecida pelo repositório. Os principais resultados 10 dessa minutos. pesquisa... Obrigada. Os principais resultados dessa pesquisa, então, trouxeram 13 repositórios com vínculo institucional com uma ou mais instituição brasileira, dos quais 9 repositórios foram avaliados. Foram cortados dessa pesquisa programas ou grupos de colaboração que não se classificassem exclusivamente como repositórios de dados, repositórios com links inválidos que não encaminhavam a página do repositório de fato e repositórios que ainda estivessem em construção. Foram encontrados, então, o repositório da FAPESP e o do PPBio, do SEMBAN, a base de dados científicos da UFPR, o repositório institucional da Unesp, o Cielo Data, a rede cariniana
do IBICT, o CEDAP, da Federal do Rio Grande do Sul, o repositório de dados do Instituto Federal Goiano e o Research Data da PUC-Rio. Foi visto, então, que todos os repositórios possuíam escopo e missão bem definidos em sua documentação. Todos estão sobre o financiamento estável de instituições de ensino de pesquisa confiáveis, têm sistema de gestão de dados que assegura a integridade dos dados compartilhados, eles exigem informações suficientes para comprovar a qualidade dos conjuntos de dados que neles são armazenados, eles estão desenvolvidos sob uma infraestrutura estável que garante a sua permanência online a longo prazo e são protegidos pelas políticas de segurança dos sistemas que o comportam, em sua maioria de Space, Dataverse ou SECAM. De acordo com o nível de conformidade, foi verificado que o Cielo Data é o repositório de dados que atualmente está mais conforme com os critérios Core Trust Seal, seguido do repositório da FAPESP, do repositório da PUC-Rio, do PEBio e do IBICT. Os demais repositórios ficaram com pontuação abaixo de 40. Nesse nível, tem-se como conformidade maior 64 pontos, classificando de acordo com as 16 classes de critérios e o nível de conformidade de 4 pontos. Nossas considerações finais verificam as limitações que são a nossa pesquisa baseada em materiais bibliográficos e descritivos. Nós não entramos em contato com nenhuma instituição dos repositórios para obter material complementar. Toda a pesquisa foi baseada em material divulgado publicamente. Nenhum dos repositórios consultados possui o selo Core Trust Seal. E isso foi tido para terminar, como por favor. uma perspectiva do preço mesmo. Sugerimos o aprofundamento da pesquisa e a consulta direta às instituições responsáveis pelos repositórios e ressaltamos a ideia de que a descrição mais esclarecida dos repositórios pode aumentar a garantia de qualidade dos dados de pesquisa publicados em revistas híbridas e data journals. Muito obrigada. Muito obrigada. Excelente apresentação também de um tema tão importante e tão polémico também como é a certificação dos repositórios de dados. Então, passamos à apresentação seguinte, que será a última deste painel e que é a preservação de planos de gestão de dados, o modelo da rede cariana, aliás, já falada também na apresentação anterior. Os seus autores são a Elizabeth Monteiro também, que já ouvimos hoje, o Miguel Adriano, o Alexandre Oliveira, o Fabiano Silva e o Marcelo Rodrigues. Não sei quem é que vai fazer esta apresentação. É o Alexandre que vai apresentar? Muito bem, então força. Boa tarde a todos. Sou Alexandre Oliveira, sou coordenador do programa de secundária do IBICT, né? Esse trabalho é um trabalho que a gente está apresentando aqui, que é uma continuação da etapa que a Elizabeth apresentou anteriormente. Essa etapa, né, ele simplesmente prevê a preservação dos planos de gestão de dados, né? Usando um modelo que a Catarina está usando bastante no Brasil, que é o modelo IPAT. Como autores, temos a Elizabeth, que tinha da Cadeira, da UESP, o Fabiano Correia, da Silva, da URGS, o Marcelo Miguel, da UFMG, e o Miguel Arena, do IBICT. Então, a preservação de dados científicos, né, como todos sabem, é um consenso de dados, que é um pouco discutido sobre a preservação, especialmente do plano de gestão de dados. Né? Nós estamos com muita dificuldade em ouvi-lo. Será que não consegue melhorar as suas condições de som? Uhum. Sim, okay. Força, avança. Tá, vamos lá. Então, como eu estava explicando anteriormente, esse trabalho é um trabalho, uma segunda etapa, né, do projeto que a Elizabeth apresentou. Especificamente, o foco do nosso trabalho aqui é de preservação de planos de dados científicos, né? E aí, esse trabalho que a gente vai apresentar aqui é um trabalho que a gente está trabalhando juntamente com alguns pesquisadores, tanto da Unesp, da URGS, da UFMG, e de outras instituições também parceiras, como a própria CNPq também, que está ajudando a gente na construção desse plano.
A ideia desse trabalho é a gente apresentar como é que é feita a preservação de planos de gestão de dados, né? E a gente sabe que a preservação de dados científicos é um consenso entre as comunidades, entretanto, pouco tem se discutido, né, sobre a preservação de planos de dados, planos de gestão de dados e as possíveis estratégicas aplicáveis, né? O que é o PGD? O PGD é um documento, né, formal no qual são descritas as estratégias dos dados e são exigidos por diversos financiadores de pesquisa, juntamente com os projetos para avaliação após a concessão do financiamento com os, resultados parciais ou após a finalização dos projetos nos relatórios finais. Então, o PGD nada mais é um ambiente onde o pesquisador vai entrar e vai introduzir todas as informações sobre a sua pesquisa. Atualmente, o IBICT está desenhando esse PGD, né, juntamente com os pesquisadores, né. O intuito dele é desenvolver e disponibilizar publicamente uma ferramenta que atenda às necessidades dos pesquisadores em todas as áreas, né, do conhecimento. O objetivo desse trabalho é apresentar o modelo de preservação de planos de gestão de dados FAIR, né, desenvolvido pelo IBICT, como eu tinha dito anteriormente. A metodologia que a gente utilizou, a pesquisa de natureza qualitativa, do tipo descritiva, com descrição das estratégias de preservação de PGDs, né? E aí foi feito um levantamento dos requisitos técnicos, características das plataformas para o armazenamento e a preservação dos PGDs. A implantação e os testes serão executados por etapas, né, como eu disse anteriormente, alinhado com o desenvolvimento da ferramenta PGD e IBICT e as necessidades dos fluxos de trabalho e gestão de dados e informações das instituições. A preservação digital dos PGDs seguirá um fluxo de arquivamento do próprio modelo IPAT. Eu vou falar um pouco do modelo um pouco à frente. Bom, como resultado desse trabalho, a gente verificou que o nosso sistema de PGD ele consegue preservar as informações que estão constantes dentro do nosso sistema, que é o DMP2 que a gente utilizou. A gente consegue conectar nele e preservar as informações. Então, como resultado, a gente criou o plano de gestão de dados científicos dentro do IBICT, né? A gente ainda está em fase de customização do plano, de desenvolvimento de alguns recursos que não estão prontos, né? Mas a gente já fez todos os testes, a gente consegue conectar e trazer as informações para a preservação digital. Bom, o PGD FAIR do IBICT, né, é um modelo de uso geral, como eu falei, para qualquer tipo de conjunto de dados, em qualquer disciplina e projeto de pesquisa. Os PGDs serão elaborados na ferramenta customizada pelo IBICT, né, e armazenados no repositório DataVers do IBICT, o qual possibilitará um versionamento do plano até que ele seja enviado para o arquivamento no repositório digital confiável Arquivemática, tendo como objetivo garantir o acesso contínuo e a preservação em longo prazo. Bom, o modelo IPAT é o modelo que a gente vai utilizar para a preservação dos PGDs, né? O modelo IPAT é um modelo que foi desenvolvido pelo IBICT, né? A gente tem 3 tipos de softwares que o modelo utiliza. Um deles é o barramento de preservação. O que o barramento faz? Ele vai no de gestão do sistema produtor, que é o PGD, IBICT-BR, conecta no PGD, traz os metadados, as informações necessárias para o arquivamento dentro do Arquivemática, e, se caso necessário, a gente pode ser disponibilizado no Atom para acesso futuro. 2 minutos e meio, Alexandre. Bom, como considerações finais, esses planos têm alto valor para a pesquisa nacional, pois exigem um projeto e dados gerados onde e como serão armazenadas as posições de acesso e os requisitos legais que os atenderão. Então, como considerações gerais, a gente entende que os PGDs, eles são de extrema importância, né, para os pesquisadores, tanto também para as agências de fomento, né, para que eles consigam identificar quais são os pesquisadores das áreas específicas, o que o pesquisador está pesquisando atualmente, né? Então, uma série de fatores. E como referência, a gente tem um livro publicado, né, do modelo IPAT, que fica à disposição de vocês aí. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Então, muito obrigada a todos. Eu convidava o Alexandre a deixar de compartilhar a sua tela ou a quem está a compartilhá-la, por favor. Muito obrigada. Então, muito obrigada a todos. Eu propunha
eu acho que todos temos aqui assim nas reações uma forma de bater palmas, portanto, acho que todos os nossos oradores merecem o nosso aplauso. Convidava-vos todos a fazer isso. E sugeria que quem quisesse tomar da palavra, que então levantasse a sua mão e eu darei oportunamente a palavra. Vou começar por dar a palavra ao Fabrício Garrido, que já tinha colocado uma questão e agora tornou a colocar outra. Fabrício, por favor. A Elizabeth já respondeu já minhas questões pelo chat já. Ok. Então, e a Elizabeth também tinha umas perguntas para colocar? Oi, e o pessoal foi respondendo as perguntas no chat, acho que como estava dando problema, nós já fomos respondendo. Okay. Isso, já responderam, obrigada. Então pronto, eu sugeri então que se alguém quiser colocar mais questões que coloque, senão, entretanto, eu vou começar aqui a minha série de questões enquanto vocês treinam e pensam noutras questões para colocar. Então, a primeira questão que eu gostava de colocar era sobre a primeira apresentação da Aline Alves, relativamente à questão da transformação dos dados das pessoas surdas e das pessoas que ouvem. Há alguma forma de o fazer automaticamente? A interoperabilidade pode permitir isso, se os metadados estiverem correspondentes? Como é que isso é possível? Ou é tudo feito à mão neste momento e que planos têm para o futuro? Sim, a gente não consegue ainda fazer uma tradução automática. A gente precisa da participação do humano no processo, humanos ouvintes, humanos surdos, porque na língua brasileira de sinais não são todas as palavras da língua portuguesa que possuem um sinal na língua brasileira de sinais. Então, esse correspondente tem que ser avaliado. Então, houve uma equipe de intérpretes surdos e ouvintes para fazer essa atualização, porque não é algo para par. São línguas com gramáticas diferentes, com estruturas diferentes. Às vezes, uma frase corresponde a um sinal, e existem palavras dessa frase que não correspondem, não possuem sinais correspondentes. Então, foi um trabalho humano. Ok, muito obrigada, Aline. Obrigada a você pela pergunta. Parabéns pela iniciativa, de facto, muito interessante, como esta questão da gestão de dados também pode estar ao serviço da inclusão. Relativamente à segunda apresentação pela Tatiana da Silva e relativamente à incubação dos repositórios de dados, eu perguntava se estão a pensar, vocês apresentaram 4, não foi? 4 instituições, organizações participantes, se estão a pensar escalar e como, e de alguma forma também um dos elementos que foi levantado nos inquéritos foi a necessidade de formação em gestão de dados, portanto, perguntar que respostas é que estão a ser encontradas e se o vosso trabalho já teve como impacto a construção dessas oportunidades de desenvolver a formação e também se há cursos particulares, se é coaching, como é que isso está a processar? Então, a gente pretende dar continuidade, né, no projeto com as 4 instituições e, posteriormente, também outras instituições também poderem participarem desse projeto. E em relação ao capacitação, existem professores que atuam de forma coletiva em reuniões semanais e também personalizadas, que ajudam cada bibliotecário ou profissional da tecnologia da informação a tirar suas dúvidas. Então, teve sim esse processo e o questionário foi aplicado, né, em fevereiro e março, então teve muita evolução durante esse tempo. E ainda existem reuniões semanais, né, que acontecem com a RNP, o IBICT, o CNPq. E ainda outra questão que eu tive
aqui durante a vossa apresentação, mas eu também convidava toda a plateia, que ainda por cima foi uma plateia muito interessada e muito grande, a também colocar as suas questões. Qual é que é o perfil das pessoas que foram envolvidas nos trabalhos do projeto, tanto no perfil das pessoas que estão a trabalhar para o projeto, como das organizações selecionadas? Qual é que é o tipo de pessoas? Cada instituição tem sua particularidade, tem instituição que tem mais de um bibliotecário trabalhando, tem instituição que só tem um bibliotecário. Então, todas as instituições têm a formação, tem um bibliotecário trabalhando nessas questões de política, tem o profissional da tecnologia da informação, então isso vai variar muito de instituição para instituição. Mas a gente tenta amenizar, né, no projeto com a participação de profissionais, professores que estão ali, né, acompanhando, fazendo acompanhamento e tirando as dúvidas. Mas, portanto, isto é essencialmente direcionado para os bibliotecários, não há neste trabalho a interação com o investigador? O bibliotecário entra em contato com o pesquisador, mas a gente não entra, sabe? Eles fazem o contato para fazer os testes com os conjuntos de dados e saber, né, o que o pesquisador acha do repositório. Ok, muito bem, muito obrigada, Tatiana. Eu agora também tenho aqui uma questão para a Elizabeth Monteiro. Não vejo ainda nenhuma mão no ar, vocês travem-me, que eu estou de fazer muitas perguntas. Então, eu perguntava, relativamente a este plano de gestão de dados, no apoio à gestão de dados científicos FAIR, tenho aqui várias questões, porque eu trabalho numa infraestrutura de gestão de dados biológicos e a nossa missão, ou uma das, é apoiar os investigadores na área das ciências da vida e da saúde na gestão dos seus dados, não é? E por isso eu perguntava-lhe já duas coisas. De onde é que vem o financiamento para os trabalhos que vocês estão a fazer de promoção dos planos de gestão de dados junto dos investigadores? Há um projeto financiador? Quem é que financia isto? Isso, o financiador é o IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que está apoiando o trabalho do desenvolvimento da ferramenta e o que o Alexandre também apresentou ali do modelo de preservação desses planos de gestão. Ok. E qual é que é o perfil dos participantes no vosso piloto? Principalmente o perfil dos investigadores, não é? Vocês, eu deduzo que sejam pessoas mais data managers, comissários de dados, não sei qual é que é o vosso perfil, mas também com quem é que interagem? Isso, nós ainda estamos customizando a ferramenta, estamos trabalhando ali com uma agência de fomento para ver o fluxo de trabalho deles, para poder alinhar ali com a necessidade, como nós apresentamos ali, a própria gestão da informação e a interoperabilidade das informações dos metadados que iniciariam, por exemplo, na proposta ali do financiamento e já trazer essas informações. Nós ainda não abrimos para o público para fazer esse teste piloto, nós estamos ainda alinhando com esses trabalhos ali das agências, e aí assim que estiver pronto nós já disponibilizamos para fazer esse teste para ver como é que estão mesmo, como a proposta são perguntas abertas e perguntas fechadas, para testar ali o nível de conhecimento, a facilidade que os pesquisadores têm com a interação da ferramenta, com as respostas, mas nós ainda não liberamos para fazer o teste com o público. Ok, quando for o público, pelo público, entende-se os investigadores, é isso? Isso, os investigadores, isso. Primeiro estamos entre nós ali, os bibliotecários, alguns pesquisadores que fazem parte do projeto, mas não para o público. E esses pesquisadores que fazem parte do projeto, para além dos bibliotecários, de que áreas são? Das ciências humanas, das ciências da vida e da saúde? Tem ciências humanas e da saúde também. Ok. Sim, senhor. Olha, mais uma vez, eu gostei muito da sua apresentação. Também fiquei aqui curiosa quanto à forma como vocês fazem o acompanhamento, mas deduzo que ainda não começaram essa fase, não é? Isso, ainda não, Ana. E tem alguma ideia como é que será feito? Será tipo um coaching, se vão fazer cursos, se vão fazer webinars para disseminar em massa, como é que estão a pensar? Isso, a ideia já é fazer essa divulgação. Nós temos a proposta também de elaborar 2 cursos, um alinhado com a ferramenta, com o plano de gestão de dados, para liberar junto ali com a plataforma, tanto da gestão de dados quanto do uso da própria ferramenta,
pensando ali em estrutura de texto, mas também de vídeos dessa interação, e um alinhado com a própria gestão de dados, já que a ideia é auxiliar nesse processo da gestão dos dados com a ferramenta. Então, nós já estamos elaborando esses cursos ali para disponibilizar. E aí, conforme nós vamos vendo a aceitação do público e a demanda desses cursos, a ideia também depois é abrir e ir fazendo o trabalho de divulgação mesmo nas instituições e abrir mesmo esses cursos até interativos, né, online, presencial, e aí vai depender muito da demanda. Mas a ideia é divulgar porque é uma ferramenta aberta para todos os públicos ali, para nossas instituições, todas as instituições ali de pesquisa e ensino do país. Ok. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Então, agora tenho aqui uma questão para primeiro é para a Tainá. Tenho aqui uma questão para a Tainá. Onde é que está a Tainá? Ainda está connosco a Tainá? Bom, se calhar já não está. Portanto, eu colocava então uma questão à Lívia. A Tainá, desculpa, Ana. A Tainá está aqui na sala. Eu acho que ela não conseguiu ligar o áudio. Então... Oi, Tainá Regli? Isso. Obrigada. Tainá? Opa. Oi, gente. Ainda bem que conseguiste ligar o som. Olha, eu gostava de perguntar, e se calhar isto é uma coisa que pode ser interessante para muitos dos participantes aqui, nós podemos utilizar a tua metodologia, por exemplo, para testar um dos nossos repositórios? Então, como é que nós faríamos? Por exemplo, no Biodata, nós temos uma ferramenta que é o DM Portal, que ainda é uma ferramenta em construção, mas é baseada no Dataverse, e o que nós fazemos é que convidamos os nossos investigadores que geram dados biológicos, por exemplo, genómicos, por exemplo, fenotípicos, a descreverem a sua experiência e colocarem ali os seus dados e metadados. A vossa ferramenta poderia, de alguma forma, eu não diria certificar o nosso repositório, porque este ainda é um passo anterior, não é? Mas de alguma forma ajudar-nos a perceber que aspectos é que nós poderíamos melhorar. Então, o que eu percebi durante o processo de escrita desse trabalho? A ferramenta FAIR.br, ela avalia conjuntos de dados, não exatamente o repositório. E aí, conversando até com a professora Viviane Veiga, ela me relatou que existem outras formas da gente avaliar o repositório, que eu fiquei de ver com ela futuramente. Mas nada impede que a gente use essa ferramenta para pegar um conjunto de dados específico, uma pequena amostra do repositório, para a gente inferir se ele majoritariamente está aderindo aos princípios FAIR ou não. Ok, muito bem. Parece-me também muito interessante. Muito obrigada, Tainá. Claro. Então, uma pergunta para a Lívia, que agora sim sobre a certificação. A pergunta é mesmo muito parecida. Era se seria possível, de alguma forma, fazer um teste de stress, então, a um repositório para ver se nós próprios conseguimos fazer com a ferramenta ou se teríamos que colaborar convosco, não é? Ou seja, uma organização que esteja a tentar construir o seu repositório, se poderia contar com a vossa ajuda para conhecer o procedimento e testar e ver que aspectos é que poderia melhorar, porque foi muito interessante perceber que, pronto, que havia forças e fraquezas ao longo do repositório que foi analisado, não é? Como é que nós poderíamos fazer isso? Sim, então, a certificação, para ter o certificado de qualidade do Core Seal é pago, mas toda a documentação de avaliação, bem como a escala de conformidade, os níveis de conformidade, são liberados gratuitamente, é disponibilizado para todo mundo, já está no ar também a versão 2023-2025 dos critérios, e é isso, a gente pode acessar os critérios e avaliar se o nosso repositório está em conformidade com aquele critério ou não, e pensar formas de torná-lo mais conforme com os critérios. E esta análise é uma análise tipo
um survey online ou é mesmo consultar a documentação e fazer as contas à mão? Como é que isto se processa? Não existe um survey online disponível para a população. Não sei como é que é feito o processo de certificação deles, porque é a etapa paga, né? Uhum. Mas toda a documentação de avaliação ela é disponível gratuitamente. Aí você teria que pegar os critérios, a descrição dos critérios, ver se o seu repositório atende aquilo e medir de acordo com o que você já implementou dentro da escala de conformidade, o quão conforme você está, o quanto você já avançou naquele critério ou o que precisa melhorar. Muito bem. Eu não tenho uma pergunta para o Alexandre, porque infelizmente eu não consegui acompanhar bem a apresentação, mas não sei se alguém gostaria de lhe colocar alguma questão, talvez a Elizabeth, que está mais por dentro do trabalho, pudesse ajudar. Tem alguma pergunta, Ana? Não, vi no o que eu estava a pedir era se a Elizabeth nos podia ajudar a fazer uma pergunta ao Alexandre sobre este trabalho, para para ele poder explicar um bocadinho melhor como é que nós poderíamos servir-nos do trabalho dele para as nossas, para a nossa vida do dia a dia, não é? Tá. O Alexandre poderia falar como que esse modelo do IPAT ele está sendo aplicado nas outras instituições, porque já tem um trabalho feito com outras instituições, e como que ele poderia ser disponibilizado, então, para as instituições que têm interesse no trabalho do IPAT. Quer falar connosco Claro. sobre isso, Alexandre? Então, é o seguinte, esse modelo IPAT está sendo muito difundido, né, no Brasil, né? E a ideia é que, como ele é um software livre, a gente possa disponibilizar para qualquer instituição que queira, né, fazer esse tipo de preservação, né? Ou seja, o IPAT ele conecta em qualquer software de gestão de dados, né? Em qualquer software de gestão de arquivo também. Então, a gente pode customizar ele de acordo com cada sistema, né, gestor da informação. Então, o IBICT está à disposição de quem quiser utilizar ou instalar o software na instituição. A gente tem um site, né, que vocês podem acessar, é o ipatia.ibict.br. Tá? Lá tem algumas informações de todo o que é o software, na verdade. A gente também tem um fórum, vocês podem fazer perguntas, a gente responde, tá bom? Então, a gente coloca à disposição de vocês. Ok, muito obrigada, Alexandre, e muito obrigada a todos os painelistas, muito obrigada também ao público que fez questões e que aguentou aqui toda a sessão e que acho que também com a sua presença e com as suas questões nos enriqueceu a todos. E informo que a próxima sessão estava prevista para as 16h30, hora de Moçambique. Já estamos 15 minutos atrasados, mas como nós aqui também começámos meia hora atrasados, eu diria que nós estamos a tempo do calendário ser cumprido, mas talvez a Tainá segunda nos pudesse ajudar, ou primeira, não sei. Às 17h, no horário de Moçambique, convido a todos para a sessão do pôster em 40 segundos, e no horário do Brasil, a ação será às 12h, certo? Pronto, quem quiser aceder à playlist para o Coffee Break, tem aqui as coordenadas. Muito obrigada a todos, foi um gosto. Nós aqui estamos sempre disponíveis também para colaborar com todos. Se tiverem alguma questão, não hesitem em procurar-nos.